Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste domingo nós vamos rezar juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, dos versículos 9 ao 14. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a olhar os olhos, a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste Evangelho, Jesus nos conta uma parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Mas ele conta esta parábola para um grupo específico, um grupo que confiava em sua própria justiça e desprezava os outros. Aqui nós temos que entender que grupo era esse. Confiar na própria justiça é ser o seu próprio Deus. Por mais que aqueles fariseus cumprissem a lei, dessem o dízimo, não fizessem o mal, mas eles faziam aquilo por eles. Eles não faziam isso por amor a Deus. Eles não faziam isso como uma oferta agradável a Deus. E, em contrapartida, eles desprezavam o próximo. Eles, aparentemente, em suas vidas, amavam a Deus, mas desprezavam outro mandamento, que é o amor ao próximo. E o amor ao próximo implica o não julgamento, a compreensão, a compaixão, o se colocar no lugar do outro. Muitas vezes a nossa humanidade fraca vê uma situação e logo pensa a respeito. Mas diante disso, que é normal no ser humano, nós somos convidados a essa empatia, a compreender o outro, a nos colocar no lugar do outro, compreendendo as suas lutas, as suas dificuldades, o seu sofrimento. E diante desses exemplos ruins que o Evangelho nos traz, nós somos convidados a dar um passo além, a termos a nossa justiça em Deus que nos justifica, em Deus que nos auxilia, em Deus que nos dá as suas graças, as suas bênçãos. Se nós não caímos no pecado, é por graça de Deus. Se nós vivemos bem, temos uma boa convivência, se não caímos em pecados graves, ou até mesmo conseguimos vencer pecados veniais, é por graça de Deus, é porque a graça de Deus foi mais forte em nós. E diante disso, nós somos convidados também à compaixão, a não julgarmos o nosso próximo, a olhar para a nossa própria limitação, a nossa própria fraqueza, a nossa própria impossibilidade. Por isso, irmãos, a nossa caminhada é uma caminhada não só de deixar o pecado, não só romper com aquilo que é ruim, mas buscar o bem, buscar a bondade, buscar a Deus, buscar amar a todos os nossos próximos, todos aqueles que Deus coloca do nosso lado. Portanto, não deixemos somente de fazer o mal,
nós aprendamos a fazer o bem, aprendamos a tratar o nosso próximo da mesma forma como gostaríamos que fôssemos tratados. Diante da palavra de Cristo, peçamos a graça de não julgarmos e amarmos. Ó Jesus, pedimos hoje que a Tua palavra nos alcance, que o Senhor nos ensine a cada dia a romper com o julgamento, a romper com o preconceito, a romper com a condenação. E tudo isso pedimos através de um autoconhecimento, através do conhecimento da nossa fraqueza, da nossa limitação, da nossa história que muitas vezes foi cercada por pecados. E se muitas vezes vencemos esses mesmos pecados, foi somente pela Tua graça, foi somente com Teu auxílio. Que essa consciência de quem somos nos ajude a não apontar o dedo para os nossos irmãos, mas a compreender a sua fraqueza, os seus vícios, a sua miséria, que muitas vezes é semelhante à nossa. Dai-nos, ó Jesus, a compreensão que somos o mesmo barro, que somos a mesma humanidade, a mesma fraqueza. Por isso, dai-nos as Tuas graças para amar-Te de verdade em cada um dos nossos irmãos, em cada irmão que o Senhor coloca em nossas vidas. Dai-nos a graça de amá-los na certeza de que o Senhor se fez pobre, se fez fraco, se fez pecado por nossa causa. Que ao sentirmos o impulso de julgar o nosso próximo, nós olhemos para a cruz, nós relembremos da Tua cruz, certo de que ali o Senhor era tido por muitos como a escória do mundo, como o pecador pagando o seu pecado. Dai-nos essa consciência para que nós compreendamos que nem tudo o que vemos é a realidade. Que o Senhor nos ajude e nos auxilie sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.